Bom, eu sou a Kátia e trabalho aqui na escola desde o finalzinho de 2002 e sempre trabalhei com a área de linguagem. Comecei com o 5º ano, depois fui aumentando as turmas, português, produção de texto, literatura e inclusive língua espanhola. E estou aí agora trabalhando com a parte de matrículas da escola, com o ingresso de alunos novos. Mas até 2023 estava trabalhando com a área de literatura. Eu sou a professora Margarete, iniciei na escola em 96 com a primeira turma de ensino fundamental 2. A escola ainda estava sendo construída aqui, o prédio novo, e nós trabalhávamos ao lado da Casa das Irmãs, com 4 salinhas de madeira ainda, e uma turminha de 6º ano. E depois fiquei aqui até 2014, final de 2014, e retornei agora em 2024 para findar a carreira na escola particular que eu tanto amo, né? Somos apaixonados pela educação passionista e voltei por esse motivo. Quero continuar aqui até a minha aposentadoria. A feira existe no colégio. Qual o motivo? Se não me falha a memória, a feira literária surgiu em 99, 2000, eu não me recordo muito bem, com a pedagogia dos projetos, né? Era necessário então que passássemos a ensinar a partir de projetos. Então cada professor na sua área idealizou um projeto. E na área de letras, né, professor de inglês, espanhol e língua portuguesa, reunidos idealizaram o chamado projeto Feira do Livro, né? Então tínhamos o desenvolvimento literário com todas as turmas e essas leituras eram transformadas aí numa grande apresentação com participação dos pais, participação de escritores que convidavam, escritores locais, né, trabalhos dos alunos que ficaram incríveis. Era um show no final, né? O último dia era o show da Feira do Livro. E terminávamos com o stand de livros, né? Tinha lá também a parte de editoras, parceiras, né? Mas o mais interessante da Feira do Livro, que agora nós chamamos de Feira Literária, era a participação dos alunos em relação às leituras que faziam durante os trimestres. E esse projeto perdurou até os dias de hoje. Acredito que pela importância, né? Porque a feira em si tem como objetivo maior, mais amplo, estimular os alunos a lerem, a buscar informação, a descobrir o mundo dos livros, da leitura, né? E a importância que essa leitura é para a vida de cada um, né? E aí esse projeto acaba se mantendo talvez por isso, por essa importância que é muito grande. E é um diferencial na escola, porque você motiva o aluno a ler, a descobrir o que está ali naquela história, principalmente os clássicos. Às vezes, com a mudança de tempo, os alunos não gostam muito, porque a linguagem é um pouquinho mais difícil e tal, mas descobrir a beleza que está atrás dessa linguagem difícil é uma coisa maravilhosa, né? E para isso precisa ser feito um trabalho todo em conjunto, professores, os alunos, as próprias famílias, e é assim que vai. Desde os pequenininhos, eles começam já a levar seus livros para casa, aqui da biblioteca, para o pai e a mãe ler para eles as histórias, e vai indo. Aí é o momento que eles aprendem a ler, eles mesmos vão descobrindo. Então, incentivar eles a essa leitura, desenvolver a linguagem deles através da leitura, é uma forma maravilhosa de desenvolver a criança. E a feira literária só contribui para isso. Com certeza. Despertar do senso crítico desses alunos, né? A leitura dos clássicos, o conhecimento da literatura, traz para nós como nós vemos a sociedade nos dias de hoje, como ela se transforma ao longo dos séculos, né? Então, quando nós falamos aí, né, a Kátia estava comentando com vocês a questão dos clássicos, né? José de Alencar, século XIX, como a sociedade participava do século XIX, como que a sociedade pensava e por que José de Alencar escrevia daquele jeito, né? Então, é uma forma de também compreender a atualidade, como que nós desenvolvemos
a sociedade desenvolveu o pensamento nos dias atuais. Foi uma sequência de situações sociais, históricas, né? O autor não estava longe da sua realidade. Ele escreveu daquela forma porque ele viveu aquilo. Então é muito interessante, quando o aluno compreende isso, ele passa a gostar dos clássicos também. E eu sou uma professora que adoro pegar clássicos, né? Eu leio clássicos com eles, há uns anos agora também, lendo clássicos. A princípio eles não percebem muito bem isso, né? Porque a literatura é difícil para eles, clássicos para o nono ano. Mas quando há a compreensão desse desenvolvimento do contexto social, histórico, social, principalmente como que o homem pensava, né? Naquele momento histórico, eles passam a ter a compreensão do livro. Isso é muito gratificante. Então, perceber o aluno, professora, posso buscar outro livro, porque eu já terminei de ler, antes mesmo do dia da leitura acontecer, é muito gratificante. Isso é maravilhoso. Aqui no Colégio Passionista Rosário, o incentivo à leitura é uma atividade constante. No dia a dia, estão sempre se fazendo atividades que visam o desenvolvimento da leitura. Em contato com os livros, conhecer esse mundo mágico da leitura. Desde o infantil 1, eles levam um livrinho para casa. Toda semana um livrinho para que os pais leiam para eles, incentivando eles. Na volta eles têm que contar a historinha para os amigos, por isso tem um espaço aqui reservado para sentar nas almofadas ou nas cadeiras, né? Aí eles fazem essa contação de história do que eles levaram para casa. Quando eles chegam a partir do primeiro aninho, que já estão lendo por conta própria, então eles leem o livrinho, continuam levando o livro toda semana, troca o livrinho, lê o livrinho e faz fichas de leitura escrita já. Seja com desenho ou com palavrinhas escritas, e à medida que vão evoluindo nas séries, eles vão desenvolvendo melhor essas fichas de leitura, que sempre procuram ser escritas e orais, para se desenvolver as duas habilidades, tanto da escrita quanto da oralidade, para aprender a se expressar a partir da leitura. Do ensino fundamental ao ensino médio, também temos a prática de uma vez na semana trazer os alunos a um agendamento na biblioteca, uma organização, e toda semana essa aula é cobrada de nós, né? Às vezes os alunos, professora, hoje é a nossa aula de leitura. Então é o momento que eles vêm aqui, trocam as leituras. E cada professor das suas diversas séries aí fazem trabalhos pedagógicos de acordo com as leituras durante o trimestre. Né? Orais, escritas, fichas de leitura, mas sobretudo apresentar essa leitura para os colegas, a troca de experiências vividas a partir das leituras são cobradas, né, por mim durante todos os trimestres do ano. Essa troca também é importante porque eles vão percebendo que o meu jeito de ler é diferente do meu amigo. Às vezes eu não gostei de um livro, mas o amigo gostou. Ou ficam interessados em ler um livro que o coleguinha acabou de ler por causa da fala do colega, do comentário que ele faz nos livros. São diversas dinâmicas que são criadas, né? E todo trimestre é diferente. Então, às vezes eles apresentam em forma teatral, né? Às vezes eles apresentam fichas de leitura, resumos, troca de experiências, e esse olhar, né, da empatia, a empatia sobre o olhar do outro. É bem importante, a leitura tem essa capacidade, né, de nos fazer perceber o mundo, perceber o outro. Então é muito interessante, muito gratificante as leituras aqui. E os pequenos, como os pais precisam lá na educação infantil ler para eles, é uma forma de mostrar para a família o quão é importante que a família participe desse processo também. Porque pais que leem acabam motivando ainda mais o desenvolvimento da leitura dos seus filhos. Ler desde pequenininho para eles é motivação. Eles veem o pai lendo, depois o pai ou a mãe lê para eles, os pais estão lendo o tempo inteiro, então isso se torna importante para eles também. E bem importante também na aula de leitura, nós temos como prática o professor também lê nos alunos. Eu sempre fiz isso. Então o silêncio não é só do aluno, da leitura dele, mas o professor também, nesse momento, se faz presente na leitura com eles. O professor lê, o aluno também tem bastante interesse em continuar fazendo a leitura. O hábito da leitura tem também a importância maior, é pais que leem, crianças aprendem a ler. As crianças aprendem o que vivenciam. Então é muito importante que os pais
primeiro deem esse exemplo. A escola só vai contribuir para o desenvolvimento do leitor. Então, todo esse processo que a escola procura fazer, envolvendo a família nas leituras, desde pequenininhos, é muito importante para o resultado que nós temos no terceiro ano do ensino médio. Então, leituras diárias. Eu incentivo os meus alunos a ler 15 minutos por dia, porque eu sei que não serão só 15 minutos. A partir do momento que ele se tornar leitor, ele vai querer ler o livro inteiro, né? Vai faltar tempo para a leitura, como falta para nós, muitas vezes, eu queria ter mais tempo. Então, o formar leitor, a minha dica é, não gosto de ler ainda, faça a prática de 15 minutos diários, pega um livro que você goste, um título que você ache interessante e pratique 15 minutos diários. Tenho certeza que ao cabo de uns 3 meses você será um leitor formado e nunca mais vai deixar de ser. E para os menores, a dica seria, para desenvolver a leitura melhor, né? A dica seria eles pegarem livros um pouquinho mais acessíveis. Se ainda não tem o hábito, pega um livro mais fácil, vai começando com os mais fáceis e fazer, claro, aquela leitura diária. 15 minutinhos, meia hora, todo dia, um pouquinho. Interessante quando os pais acompanham também, que os pais perguntem um pouco sobre a leitura ou peçam que leiam umas partes do livro em voz alta, que é interessante, a criança se sente importante lendo. E sempre motivar, elogiando como a sua leitura está melhorando, como você já está lendo bem, né? Aí a criança se motiva e se desenvolve ainda mais.